Fala, pessoal, muito boa noite. É boa noite ou boa tarde? 6 da tarde ou é 6 da noite? Né? Boa noite. Um abraço especial para todo mundo da grande cidade de Porecatu, Paraná, que muito bem me acolheu esse final de semana. Passei lá com meus tios, meus avós, foi sensacional. Curti um carnaval com eles, né? Afinal de contas, carnaval é para isso. Para a gente cuidar da nossa espiritualidade, da família e do trabalho também. É nessa hora que a concorrência ganha espaço e você fica para trás. Seja você que está estudando para concurso público, seja você que está querendo uma progressão, um saláriozinho maior, uma progressão na carreira da iniciativa privada. Meus caros, o Pilhado está se ajeitando. Pilhado, não vou nem falar, meu Deus do céu. Pilhado, já está aí, Pilhado? Onde é que você está, Pilhado? Tô aqui. Você está me ouvindo bem, não? Tô ouvindo sim, positivo. Viu? Tá a Érica fala da minha internet. Cara, tá em Ibiza? Não, tô aqui em Angra, irmão. Graças a galera aí, meu amigo X, da Opa Oma, tá? Que ele faz projeto social aqui para recolher lixo no mar, aqui de Angra. Tem também a rapaziada de Araraquara, que tá me dando maior força aqui, o Max, o Lu, o Daniel, a galera sem fim. E eu tô aqui, irmão, tô em Angra, mas tô entrando porque a gente precisa falar muita verdade sobre essa esquerda tão hipócrita, né, Edu? Com certeza. E uma das pautas que tem sido mais frequentes nos discursos no Congresso Nacional tem sido com relação aos ainda presos dos atos de 8 de janeiro. Foram presas mais de 1.000 pessoas numa tacada só. Algo assim, nunca visto na história do Brasil. Olha, se o CORE, se o BOPE, se a Rota, né, se o Tigre, qualquer polícia do Brasil, né, COTER, se tivesse prendido 1.000 traficantes, o negócio ia estar complicada a barra para o lado da polícia. Mas, né, como a decisão veio, né, de uma autoridade do STF, a coisa tomou outra postura. Mas a gente quer falar aqui com o senador Jorge Seife, senador de primeiro mandato de Santa Catarina, do PL também, ele que foi o secretário da Pesca durante o governo Jair Bolsonaro, talvez aí a pessoa, a autoridade com o maior número de presenças naquelas lives semanais do presidente Jair Bolsonaro, e ele esteve recentemente na Papuda. Queria saber se pode colocar já o Jorge Seife aí na tela para a gente ter esse bate-papo com ele, trocar essa experiência. Duda, tá me ouvindo? Thiago? Fala, Seife, estou ouvindo agora. Como é que tá? Grande? Boa tarde, estamos grande aí, pô. Obrigado pelo convite. É bacana demais poder participar aí do Pé Direito e estamos à disposição, meu amigo. Beleza. Seife, a intenção do programa aqui é falar da maneira que você já está habituado, né? A linguagem popular, para que todo mundo te entenda, as tias do Zap, os mais jovens, etc. Fala um pouquinho para a gente. Você esteve recentemente na Papuda. Como é que estava a situação lá? Eduardo, boa tarde a todos, primeiramente, né? Muito bacana estar aqui com vocês. Na verdade, existe um clamor popular, não só de nós, parlamentares, senadores e deputados, como também da população em geral, né? A sensação que nós temos é de que pessoas que oravam e cantavam o hino nacional frente aos batalhões, frente né, a entidades do Exército, Marinha e Aeronáutica, eles foram conduzidos para a polícia como se terroristas fossem. Eduardo, eu tenho, na verdade, uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Será mesmo que todas as pessoas que foram presas estavam naqueles atos? Será que eles caíram em armadilha? Será que alguém de esquerda, de direita, verde, amarelo, vermelho, apoiam depredações, terrorismo, tocar fogo, incêndio, destruir patrimônio público? Eu tenho certeza que, independente da ideologia de gênero, independente da ideologia política que você siga, todos nós somos contra qualquer tipo de depredação. E eu procurei alguns senadores, eu quero mencioná-los formalmente, porque eu tive o apoio deles, né? O senador Rogério Marinho, o Sérgio Moro, Eduardo Girão, Magno Malta, Zequinha Marinho, Jaime Bagatoli, Tereza Cristina, entre outros parlamentares, e eu os convidei, eu iria até a Papuda, conversei lá com o diretor do presídio, para conversar com essas pessoas, levar, na verdade, uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de que eles não estariam abandonados, eles não estão esquecidos, eles
não foram, de forma nenhuma, esquecidos pelo Senado Federal. Mas, Seife, será que ali no meio daquelas pessoas existem alguns que realmente cometeram algum ilícito? Pode ser que sim, tenho até certeza que sim. No entanto, o que foi feito foi jogado uma rede, pegou muitas pessoas, inclusive um ônibus, que eu estou em Santa Catarina falando com vocês, um ônibus que chegou na noite do dia 8 em Brasília, os caras foram conduzidos direto para o presídio, sem ter mesmo participado daquele evento. Então, tivemos ali, né, Eduardo? Eu não sei se você já quer fazer outro tipo de pergunta, mas eu vou continuar aqui narrando o que aconteceu e vocês vão perguntando ao longo aí, se quiserem interromper, fiquem à vontade. Pode continuar, sim. Então, conversamos primeiramente com nossa chefia de gabinete, nossa equipe procurou o diretor do presídio ali da Papuda, não é o federal, né, que ali é um complexo, é o presídio administrado pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF, eu pedindo autorização para fazer a visita na ala masculina, visto que as mulheres que estão presas estão na colmeia, são lugares distintos. Ele perfeitamente, né, imediatamente autorizou a nossa ida, convidei outros senadores para irmos lá, pegamos uma van ali do Senado e fomos juntos até, então, o complexo da Papuda. Existe uma primeira coisa que nós precisamos reconhecer, uma iniciativa excelente, que eu considero muito bacana, por parte da administração penitenciária do DF, Eduardo, que eles separaram duas alas para colocar somente os custodiados do evento, ou seja, aqueles homens não estão misturados com criminosos comuns. E isso partiu da Secretaria... Isso. Partiu da Secretaria de Administração Penitenciária e eu acho que foi bacana. Nós, logicamente, lamentamos, né, que tenha sido feito de uma forma tão ostensiva, tratando todo mundo ali como vagabundo, como ladrão, como terrorista, até porque a nossa legislação prevê que atos políticos não podem ser considerados atos terroristas. E eles fizeram isso lá atrás, Eduardo, justamente para não criminalizar as ações do MST, MTST e outros grupos sociais, que eles dizem, que costumam invadir a esplanada dos ministérios, como 2013 e 2017, tocam fogo em tudo, quebram tudo, roubam e fica no 0 a 0, porque era uma questão política. Tiago, a palavra é sua. Já teve até... Eu tenho duas perguntas. Uma, é verdade que a gente vê muita fake news e às vezes as pessoas não acreditam. Tiago travou para mim aqui. Para você travou aí também, Eduardo? Também, não estou ouvindo o som dele, não. Deu uma travada. Enquanto ele vai travando aí, senador, uma pergunta. Que isso, hein, senador, ó. Aí sim a moral, hein, Seife? Graças a Deus ao povo catarinense e, acima de tudo, aos patriotas que nos deram essa oportunidade. Obrigado aí mais uma vez. Vê se o Thiago Asmar voltou o áudio dele aí. Fala aí alguma coisa, Asmar. Voltou? Asmar, repete a pergunta. Você estava... Tá, agora sim. Você tinha falado que existem fake news, continua aí. Não, porque às vezes as pessoas desconfiam de fake news. É verdade que tem muitos idosos, inclusive pessoas com doenças sérias lá dentro. E outra coisa que eu quero deixar claro, incomoda essa diferença da mídia de tratamento, eu acho que eu estou travando. De tratamento, quando você tem o MST e outros movimentos de esquerda não eram terroristas. E hoje todos são terroristas. Por quê? Qual é a diferença? Dá para ver que hoje interessa para uma mídia esquerdista atacar sempre esses manifestantes de direita? Eu não tenho dúvida nenhuma, Tiago, que existe uma narrativa que nós vimos diariamente, dioturnamente, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Então, a pecha, o que eles querem colocar é que pessoas que oravam, rezavam, Pai Nosso, Ave Maria, hino nacional, pedindo transparência, pedindo realmente que as dúvidas que foram levantadas pelo Partido Liberal através do processo e também
com base no relatório do Exército Brasileiro, com algumas dúvidas sobre uma provável falta de segurança na apuração das eleições, o que eles queriam era transparência. Ninguém nunca pediu golpe de Estado. Você quer golpe de Estado? Eu quero golpe de Estado? Eu sou um senador eleito. Qualquer tipo de golpe tiraria completamente todos os eleitos que o presidente Bolsonaro, com dificuldade, com apoio, fez. Ninguém queria golpe de Estado, ninguém queria os militares de volta, mas queríamos que, com a inteligência do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, com os quadros técnicos que eles têm, que realmente houvesse uma validação das informações que nos foram trazidas através disso. Eu estou questionando se a eleição foi isso aqui, não estou questionando nada, mas existem perguntas que não foram respondidas. Eu, se fosse um Tribunal Superior Eleitoral, mostrando a minha seriedade, a minha lisura, trazendo tranquilidade, pacificando um país que está claramente dividido entre dois candidatos, quanto mais transparência, mais pacificação, inclusive, haveria, independente para quem se elegesse. O problema é que hoje ainda persistem muitas dúvidas por parte da grande maioria de como são feitas essas apurações e essas totalizações. Eu estou questionando alguma coisa? Não. Quem estão questionando são aquelas pessoas que estavam de frente para os quartéis em todo o Brasil. Seyfi, para finalizar aqui, senador, tenho certeza que vai fazer um excelente mandato, que você tem todos os requisitos para ser um excelente político, né? A começar pela honestidade. Se fosse para meter a mão, já teria feito alguma coisa errada na Secretaria da Pesca durante o governo Bolsonaro. Certamente oportunidades não faltaram, e muito pelo contrário, né? Saneou aquela pasta, e o bom coração, e com certeza esse seu bom humor característico. Eu acho que vai ser um senador que vai fazer muita história no Congresso Nacional. Mas, Seyfi, para finalizar, você assinou a CPI, a CPMI do 8 de janeiro, e quais são as perspectivas que essa CPMI, caso ela seja instalada, eu tenho fé que ela será em breve, de como serão os trabalhos, qual a importância de ter uma CPMI nesse ponto, e por que a esquerda não assina essa bendita CPMI, senador? Eduardo, mais uma vez vamos falar em transparência. Quem não tem nada a esconder quer investigar. O problema é que, inclusive, as imagens, que hoje tem câmera por tudo que é lado, hoje nos condomínios, nas ruas, nos comércios, nossas casas, por onde nós passamos, nós somos facilmente identificados, especialmente se tratando do centro do poder brasileiro, que é a Praça dos Três Poderes e as três casas, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Nós queremos saber se realmente aquele aviso que a ABIN já vazou, já veio à tona, o aviso que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, entregou ao Poder Executivo dizendo, olha, vai ter problema, as pessoas estão se articulando, vai haver uma invasão e pode terminar em quebra-quebra, por que eles não tomaram nenhuma iniciativa? E mais, aqueles manifestantes que ali estavam com câmera, foi divulgado amplamente pelas redes sociais de que eles estavam gritando palavras de ordem, estavam exigindo algumas coisas, mas que grande parte, 90%, eu me arrisco em dizer, das pessoas que estavam ali, não estavam de forma nenhuma depredando nada. Porém, parece, né, ao que nós vemos pelas imagens, ao que nós vemos pelos registros, de que já existiam pessoas anteriormente, antes de haver o movimento dessas pessoas que saíram de frente dos quartéis e foram para lá, já havia um movimento de destruição e pessoas infiltradas, exatamente como nós vimos hoje, né? Saiu uma notícia dos Estados Unidos fresca de que existiam pessoas infiltradas no Capitólio naquele fatídico dia que foi o nosso Capitólio aqui. Então, já assinei a CPMI num primeiro dia que me foi colocado à disposição, porque nós queremos somente a verdade, nada mais do que a verdade. Quem tiver que ser punido, né, e seja punido. E finalizando, para dizer sobre as pessoas que estão ali presas, apenadas, né, custodiadas pelo Estado. Eles estão isolados, muitos levantavam Bíblia, nos viam, choravam, diziam, olha, já perdi 8 quilos, já perdi 10 quilos, não estou conseguindo falar com minha família, realmente nunca fui preso na minha vida, nunca tinha pisado numa delegacia. A qualidade da alimentação, e eu não estou falando mal do governo do Distrito Federal, a qualidade da alimentação, ela realmente
para quem sai de sua casa, da sua residência, da sua família, vai para um complexo penitenciário. É uma comida de muito pior qualidade e muitas pessoas ali emagrecendo, doentes e realmente clamando por justiça. Nós fomos ali levar realmente essa palavra de esperança que nós estamos trabalhando, Eduardo. E finalizo aqui com o OAB, com direitos humanos, com defensoria, com o próprio Supremo Tribunal Federal. Foi um movimento do Rogério Marinho já pedir uma audiência para a ministra Rosa Weber para justamente separar o joio do trigo, realmente quem fez besteira e quem não fez, e poder levar essas pessoas. Por exemplo, Eduardo, por que essas pessoas não colocam tornozeleiras eletrônicas e vão para suas casas, como muitos traficantes, quando são presos, são pegos, na audiência de custódia acontece? Então, o que nós queremos é um tratamento igualitário. Tem o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral está aí. O Tiago, teve um traficante aqui em Florianópolis. O cara estava com uma R15 nas costas, com 1 quilo de cocaína. Ele, na audiência de custódia, o juiz que liberou, ele falou: a abordagem foi muito violenta. Não ofereceram bombom, não ofereceram um buquê de flores, não mandaram um beijinho. Então, ele está liberado e seus crimes estão prescritos, invalidados. Então, por que o criminoso pode ir para casa para responder em liberdade ou com tornozeleira em casa e pessoas que lutavam por democracia, por lisura, por transparência, estão até hoje, passados 60 dias, dentro de uma penitenciária como se criminosos fossem? Uma pergunta para vocês dois. A rigidez com essas pessoas é maior do que a rigidez com traficantes e políticos corruptos do judiciário? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu só tenho certeza, Thiago, porque, infelizmente, nós estamos tratando não de crimes contra patrimônio público, contra depredação ou contra vândalos. Nós estamos tratando de perseguição política a uma ala que defendia um candidato que concorreu às últimas eleições. Esse é o único problema. Só esse. Perfeito. Senador, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço aí para todo mundo de Santa Catarina, a excelente Polícia Militar aqui de Santa Catarina, que para mim é exemplar, principalmente quando se fala em termo circunstanciado, que eles realizam ali na hora. Para quem é do ramo aí da segurança pública sabe do que eu estou falando. E parabéns também ao governador Jorginho Melo, do nosso PL, que enviou, né, defensores públicos para defender, né, essas pessoas que foram, a maioria delas, certamente, injustamente detidas e até hoje presas aqui em Brasília. Obrigado, senador Seif. Eduardo, obrigado pela oportunidade. Tiago, um forte abraço. E aqueles que estão nos acompanhando, se puder, acompanhe o nosso trabalho legislativo através das nossas redes sociais, @JorgeSeif em todas as plataformas. Um forte abraço, obrigado pela oportunidade. Perfeito. Pilhado, você prestou atenção? Olha só o que está acontecendo. A gente fez as comparações aqui de traficantes, políticos, né, gente do colarinho branco, com essas pessoas que foram presas. Uma parte delas ali certamente tem culpa no cartório e ninguém quer passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, a grande maioria, vamos combinar, é gente que nem que se quisesse teria condição física de fazer uma depredação. Agora, repara como é que é o problema. Porque sempre se falou no Brasil que a grande dificuldade para manter o bandido preso eram as leis. Ora, as leis são as mesmas. Como é que, nesse mesmo ambiente legal, traficantes são presos e outros traficantes são soltos, postos em liberdade, e outros que cometeram certamente um crime que, na minha opinião, é de menor gravidade, porque um traficante normalmente ele sequestra, ele assassina, ele empresta arma para o latrocida, enquanto que ali a depredação, por pior que ela fosse, né, na Praça dos Três Poderes, uma imagem muito feia, muito negativa, ninguém discorda disso, mas se você construir, se você reformar, você vai ter todo aquele patrimônio de volta, né? Agora, a mãe que o traficante viciou aquele moleque, a mãe perdeu o filho, né? Ou o latrocida que assassinou por causa de um celular, os pais dele nunca mais vão ver o filho dele. E certamente eu considero muito mais grave. Mas repara como é que tem um problema aí na raiz, na cultura, né? Principalmente de juízes que, naquele ímpeto legalista, acabam soltando, né, pessoas muito mais perigosas do que esses que hoje estão presos aí, né, Asmar? Será que o Asmar travou de novo?
Eu acho que ele travou de novo, hein? Tô sem o áudio dele. Enquanto ele vai retornando, queria saber se o agora deputado federal, né, mais secretário de Cultura, Mário Frias, ex-Malhação, ex-Globo, olha só, hein, como é que é o mundo, hein? Quando você já imaginou que uma pessoa que trabalhou na Globo estaria no governo Bolsonaro, e o outro aqui na live comigo, que o Thiago Asmar também já foi da Globo, né, Asmar? Ó, voltou aí. Como é que tá, Mário Frias? Tudo bem? Boa noite. Fala, irmão. Boa noite. Acho que o Thiago ainda não voltou, não. Mário, falar contigo um assunto aqui que é de máxima importância, né? A gente abriu uma live no Instagram chamando o pessoal para vir para o YouTube. E o Thiago Asmar, ele tem tido muita reclamação com relação ao chamado shadow ban, que é o banimento das sombras. Você fala no Instagram, né? Isso acontece com outras redes também, mas a sua mensagem não chega para todos os seus seguidores, ela é muito restringida, né? Acaba chegando para muitos poucos. Isso chama-se shadow ban. Você que chegou a ser aí um dos principais atores de uma medida provisória que não foi para frente durante o governo Bolsonaro, porque o senador Rodrigo Pacheco devolveu essa medida provisória, na minha visão, de maneira totalmente inconstitucional. Mas agora, enquanto deputado, você apresentou um projeto de lei para combater a censura. Como é que é isso? Então, cara, deixa eu te explicar um pouquinho o princípio disso tudo, né? Primeiro que me espanta muito, né? Eu abri os jornais essa... Olha o Thiago aí, eu acho. Ó, tá carregando. Fala, Thiagão. Tá ouvindo a gente aí? Ih, rapaz. Pô, esse céu aí, rapaz, céu aí, ele tá na praia. Esse é carioca, cara, esse é carioca. Eu conheço bem esse mundo aí. Então, vamos lá, Duda. Me espanta muito, me choca, né? Me deixa sem reação quando eu abro o jornal e vejo que o atual ministro da Justiça está falando em regulamentar as mídias sociais, né? Isso não é uma conversa de agora, mas não só ele, como também essa semana a gente ouviu o STF falando sobre o mesmo assunto. Como eu disse, isso não é um assunto novo. A gente começou a trabalhar em cima de um decreto, Eduardo, em outubro de 2020, para você ter uma ideia como o assunto já era latente. Na Secretaria Especial da Cultura havia a Secretaria de Direitos Autorais e a gente entendia que ali havia uma brecha para defender o direito de expressão das pessoas. A gente não inventou nada, todo o trabalho que a gente fez foi baseado no marco legal da internet, mas ali havia um ponto sensível, porque quando a gente recebia as reclamações, 100% das reclamações eram de perfis de direita. Então, muito estranho, você tem um canal para que a população possa reclamar e você só tem um lado da questão reclamando do posicionamento das big techs, quer dizer, das grandes empresas de redes. Então, isso chamou muito a nossa atenção e começamos um trabalho. Conversei com o presidente Bolsonaro na época e ele falou, não, Mário, toca, eu quero entender isso aí. E a gente ficou de outubro de 20 a março de 2021 com uma equipe inteira de profissionais trabalhando para desenvolver o decreto, para confeccionar esse decreto. Apresentamos para o teu pai. Óbvio que ele, como um defensor da liberdade, ele gostou da ideia, mas também como um defensor da liberdade, ele não é um cara que agia de maneira egoísta ou ditatorial ali naquele momento. A gente apresentou na época para a SAG, para a SAES, para os outros ministérios fazerem as suas consultas jurídicas. Isso levou um tempo. Fala, Thiagão. Fala, Mário! Finalmente, hein? Tá bravo. Vamos lá. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu irmãozão. E aí, Eduardo, nós apresentamos esse decreto. Houve um questionamento por parte de alguns ministérios. Não vou aqui ficar citando quem, né, foi contra, quem é a favor, mas houve ali uma interpretação de uma conjura específica de um ministério. E esse decreto, Eduardo, já confeccionado, ele passou a ser uma MP, por escolha das pessoas, isso passou a ser uma MP. Essa MP foi enviada para o presidente do Congresso, que devolveu esse MP num movimento histórico. Você como a questão é sensível, né? Nós apresentamos como um decreto
se transformou numa MP, o presidente Bolsonaro enviou para o Congresso e o presidente do Congresso vetou, devolveu essa MP. Então, para você ter uma ideia, como isso já era... o Pacheco, em 2021. E o que aconteceu? O presidente imediatamente falou, vamos transformar num projeto de lei e vamos colocar com regime de urgência. Né? Isso não foi... Isso foi encaminhado para o Congresso como, então, uma PL, que é a PL 3227, 3.227 de 2021. Qual era a intenção do presidente naquele momento? Mostrar a urgência da pauta e colocar no Congresso para que os deputados, os então deputados, pudessem votar a favor disso. Isso foi, logicamente, dentro do processo da eleição, dentro de tudo que aconteceu no último período, isso foi deixado de lado. Mas a questão aí é a seguinte, se eu não estou descumprindo a lei num post, num vídeo, por que essas empresas têm a autoridade máxima para processar, julgar e determinar a retirada de um perfil? Nós vimos diversos perfis de direita, como eu falei, as reclamações eram 100% de perfis de direita, sendo desmonetizados, retirados do ar, em shadowban, como você já falou. Então, são questões que a gente não pode admitir, enquanto cidadão brasileiro, né, enquanto pátria, que essas empresas tomem decisões a partir do seu crivo e não da lei. Então, essa é a questão desse PL, que, na minha opinião, é importantíssimo, principalmente para os momentos que a gente vem atravessando. Qual é a questão? Você apresentou o PL também, Mário? Apresentei. Eu, na verdade, esse PL já estava apresentado em regime de urgência. O que eu fiz foi reapresentar e pedir a ajuda dos deputados para que isso seja votado com urgência. Essa é a questão. Por isso que nós precisamos do maior número de assinaturas possíveis. Você entende bem disso, está me ajudando. Agora, o principal, Asmar, que é o que a gente estava discutindo aqui, é que se eu cometer um crime, eu não vou matar alguém na frente da câmera, você não vai cometer violência contra uma criança, você não vai cometer nada que seja um crime. Claro, as redes têm essa definição. Agora, quando passam a julgar com o seu critério do que é legal, é o que a gente está vendo sobre fake news. Então, eu falo de uma situação que foi amplamente divulgada há 5, 6 anos atrás, e se eu fizer esse post hoje, as empresas de checagem vão lá e tiram meu perfil do ar, muitas vezes gerando prejuízo financeiro, porque hoje você tem, diferente da nossa época de TV Globo, hoje o cara tem uma mini TV Globo dentro de casa, ele gera conteúdo dentro de casa, então eu estou tirando uma oportunidade de trabalho sem nenhum objeto legal. Eu estou simplesmente julgando que aquilo não me interessa. E hoje você está vendo claramente que a gente só tem um viés, como no cinema, na grande maioria das séries. Você tem ali uma agenda cultural muito cristalizada, e se você fala fora daquela curva, você é desligado. E isso aí... Mário, eu percebo também nessas empresas que quem controla elas no Brasil é de esquerda. Porque eu vou te dizer... O TikTok, eu fui banido 2 vezes. 2 vezes eu fui banido. TikTok é brabo também, sabia? Eu reclamei, eles me liberaram horas depois pedindo desculpas. Falando, nós revemos o que aconteceu, você está de volta, pedimos desculpa. E outra coisa, o Janones, alguém fala mais fake news que o Janones? Eu nunca vi ele ser derrubado. Só é derrubado quem é de direita. Isso me incomoda também. Eu acho que além deles não poderem derrubar quem é de direita, quem faz fake news, eles só acham fake news em quem é de direita. Nunca em quem é de esquerda. Eu não vejo ninguém de esquerda cair em rede social. Eu estava falando para o Eduardo que a gente tinha um canal de reclamação de direitos autorais na Secretaria de Cultura e 100% das reclamações de retirada de perfil, desmonetização de perfil, era de direita. Você não tinha reclamação
de nenhum perfil de esquerda que foi retirado de maneira autoritária. Isso aí serve como prova para o que a gente está falando, mas é óbvio, e aí eu vou entrar no lado cultural da questão, é óbvio que é uma questão de doutrinação, é óbvio que é uma questão de ideologia por trás. Todos nós temos ideologia, cada um de nós pode cultivar a sua ideologia. Agora, quando se trata de um processo legal dentro de um país democrático como o Brasil, nós, deputados, senadores, temos a obrigação de criar mecanismos que possam defender a nossa Constituição, a nossa democracia, desses veículos grandes, né, dessas big techs. Uhum. Dentro do Congresso ainda vai ter a batalha do PL do 2630, que trata justamente dessa questão da regulamentação das redes sociais, e vira e mexe a esquerda, ela levanta isso. Mário, qual é a intenção real da esquerda? Porque no discurso eles falam que é combater o crime de ódio. Como é que você acha que eles podem fazer uma regulamentação disso daí de maneira a favorecê-los politicamente? Eduardo, a questão é muito simples. Tirando esse 8 de janeiro, o modus operandi nosso nunca foi esse, de depredar, quebrar, tacar fogo, nunca. Eu tenho 51 anos, eu vejo a questão do MST, eu vejo a questão desses movimentos que são extremamente agressivos. E a verdade é que a palavra ódio, como a palavra democracia, ela caiu elas ficaram sem função, porque quando você vê pessoas como esse deputado que o Pilhado falou agora, e outros que nós vemos com discurso de ódio, deles é pelo amor. Então, essa questão amor e ódio, ela sintetiza de maneira pobre, né? Ela empobrece o sentido do discurso de maneira intencional. Então, é o que a gente está falando. Quando um canal de direita começa a ter uma exposição muito grande e mostrar um outro ponto de vista de como é essa ideologia, ele imediatamente é questionado. E aí começa aquela criação de narrativa que vai criar esse tal discurso de ódio ou essa questão de fake news. Se a gente for parar para pensar, o que a gente viu durante a eleição, principalmente em relação ao presidente Bolsonaro, foi a utilização desse mecanismo e só ele foi desfavorecido. Você viu o tempo inteiro um discurso, tira do ar uma propaganda que falava que o ex-presidiário é ladrão, tirava uma coisa positiva do governo, não deixava o próprio governo fazer a propaganda positiva de si mesmo, do nosso trabalho. Eu posso tirar por mim, Eduardo. Nós, durante 2 anos, fomos sistematicamente atacados com todos os tipos de slogans e narrativas possíveis, quando, pela primeira vez na história, uma Secretaria de Cultura estava trabalhando com respeito e zelo ao dinheiro do contribuinte. Por que não havia tudo isso quando haviam todos os escândalos que a gente conhece, ministros presos, presidentes presos? Eu vejo, Eduardo, infelizmente, aqui falando do lado cultural, eu vejo o livro 1984 do George Orwell. Eles querem apagar o passado e não só apagar, como reescrever uma página recente da história das pessoas. É claro que quando você vai para o lado da garotada, universitários, mais jovens que não viveram o que eu vivi, e você massacra a cabeça deles todos os dias com um determinado tipo de narrativa, dizendo que eles vão salvar o mundo, que eles vão salvar o meio ambiente, que eles vão fazer um mundo melhor para as pessoas. Isso tudo é uma narrativa de um filme, e que aí o Asmar sabe muito disso, como eu, que grandes empresas têm lucro. Então, o objetivo na minha cabeça é esse: idiotizar, ideologizar tudo, empobrecer os discursos, criando slogans e narrativas, para criar uma sociedade que não pensa e consome. Consome sem perguntar, consome sem questionar. E tudo isso que a gente está falando de redes sociais vai dar exatamente no direito que eu tenho de questionar. Então, quer dizer que se a Globo publica é a verdade única, eu não posso ter uma opinião ou uma interpretação que divirja daquilo. Então, na minha opinião, é muito perigoso tudo que está acontecendo.
Ô, Mário e Eduardo, eu quero até perguntar para vocês, o que me incomoda é que essas redes sociais, elas são tocadas pela esquerda. Eu vou dar meu exemplo, vocês já devem ter passado. Várias pessoas estão me falando que não conseguem me marcar mais no Instagram. Eu não sou achado. Meus stories estavam com 50 mil visualizações, 55 mil. Hoje, os stories, eles estão com 20 mil visualizações, 15 mil às vezes. O próprio Instagram, as próprias redes sociais, elas não te engajam quando elas percebem que você é de direita. Isso é uma coisa que assusta muito e que a gente torce para que surjam outras redes sociais, né, Mário? Porque a gente percebe que quem controla essas redes no Brasil nitidamente é de esquerda. Porque eles conseguem, mesmo que não seja a justiça te censurando, a mídia social te censura. Ela te tira, ela não te engaja para as pessoas. E isso é perceptível. E é uma coisa que vai calando a gente. Porque a gente tem voz, a gente tem muita voz, mas eles vão te calando, né? Esse é o objetivo dessa PL 3227, que a gente está tentando votar com regime de urgência. É justamente esse. É exigir destas empresas, eu não estou falando do poder público brasileiro, eu estou falando dessas empresas, principalmente empresas internacionais que são geridas aqui do Brasil, a gente quer coerência. A gente quer coerência. Então, se o Thiago tem um determinado conteúdo e fulano tem um determinado conteúdo, que eles sejam apresentados da mesma forma. E que se um desses dois lados cometer um crime previsto em lei, que ele seja punido. E não que seja somente o crivo da empresa, ou do diretor, ou do presidente da empresa, que vai dizer, olha, isso aqui não é verdade, isso aqui está errado, e eles vão... E eles terem esse poder tão grande na mão de cercear as liberdades e as opiniões divergentes. Isso é um grande problema, Thiago. A gente ainda vai enfrentar muito pela frente. Mário, falando de cultura, a gente viu que você, quando assumiu a cultura, você acabou com muita mamata, né? E agora toda essa mamata está voltando. O Lula já liberou aí R$1 bilhão para a cultura da Margarete Menezes, 5 milhões de reais para Cláudia Raia, ela que tem mansão. Outro dia ela mostrou mansão lá nas redes sociais e ganhou 5 milhões agora para o musical dela durante o ano. O que você viu, irmão, de mais absurdo na cultura que você falava realmente era uma mamata? Que eu acho legal as pessoas saberem o que acontece, porque são poucas pessoas já ricas que ganham uma fortuna com o PT no poder. Irmão, a questão toda é que a lei de fomento é um mecanismo fantástico. O que não pode é que esse mecanismo esteja a serviço de um serviço político ideológico. E o que acontecia muito claramente nos governos do PT era justamente esse favorecimento aos amigos do rei. Você tem números absurdos, você tem um passivo de 13 bilhões de reais, dos quais 80% desse recurso ficou para 10% de empresas. Então, isso jamais foi política pública cultural no Brasil. E o que a gente fez, muito diferente do que afirmou a nova ministra da Cultura, foi tratar o recurso público com zelo e fazer uma distribuição igualitária, sem nenhuma análise subjetiva, sem dizer o que é bom ou o que é ruim, e sim a gente se ater ali aos pré-requisitos legais, técnicos. Então, se o projeto cumpre, o projeto passa. Se o projeto não cumpre, o projeto não passa. E eu conheço histórias de projetos que jamais foram sequer avaliados. Muitos grupos de amigos, de artistas, me perguntavam, eu já coloquei 10 projetos na Rouanet, eu nunca tive um projeto aprovado, nunca consegui captar, porque, diferente do que as pessoas falam que não é dinheiro público, eu já ouvi muita gente falando, a Lei Rouanet não é dinheiro público. Mentira! O governo ele faz uma previsão no ano anterior de que as empresas podem deixar de pagar o imposto para pagar até 4% do seu faturamento num investimento cultural, que tem que prestar contas, que tem que investir corretamente. Isso nunca existiu. Então, quando a empresa faz a renúncia fiscal de uma parte do dinheiro dela, ela pode investir em cultura. É claro que a empresa vai querer um retorno de mídia. Não há problema em se aprovar um projeto grande, né, de grandes espetáculos. Isso não é o problema. Isso fomenta, isso capacita, isso atualiza o mercado.
A questão é que o dinheiro todo ia só para esse tipo de projeto. Então, a gente fez coisas interessantes, como baixar o teto. Muita gente reclamou. O presidente Bolsonaro queria que eu baixasse o teto para 100 mil. Ele queria arrancar meu couro. Falei, não, presidente, vamos baixar para 500, que é razoável. Por quê? Olha como a visão dele é inteligente. Quando você aprova um projeto e vai captar, se você capta 10% desse projeto, você já pode iniciar ele. Quando você joga o teto para 5 milhões, 10 milhões, qual artista pequeno vai ter a capacidade de captar 10% de 10 milhões de reais? Se você baixa para 500 mil, não é uma coisa fácil, mas você consegue, porque você vai captar 10% de 500 mil. Você vai ser obrigado a captar 10% de 500 mil. O teto, por exemplo, de cachê de artistas era 48 mil. Nós baixamos para 3 mil. Aí o cara, não, você não pode baixar para... Não, era 48 mil por apresentação. Nós baixamos para 3 mil por apresentação. Se você fizer 10 apresentações por mês, você vai ganhar 30 mil reais. Então, assim, os absurdos que eram feitos com a lei, no meu ponto de vista, estão voltando. Porque quando uma ministra vai num vídeo dizendo que vai liberar tudo que está travado e que vai botar 10 bilhões na cultura, o meu medo não é questão do montante, e sim se cada centavo desse dinheiro vai cumprir o devido processo legal. Esclarecimentos, certamente a gente vai se encontrar na Câmara dos Deputados daqui a pouquinho. Um abraço, fica com Deus. Obrigado, gente. Valeu, Tiagão. Valeu, Duda. Obrigado. Tamo junto. Asmar, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouquinho da Câmara, teve um vídeo que viralizou essa semana, que foi um bandido fazendo uma live durante um arrastão. Se puder mostrar esse vídeo, só para ter certeza que a gente está todo mundo aqui na mesma página, por favor. Essa daí foi sensacional para não dizer o contrário. Isso aí... Ô, Du, isso aí é o fim dos tempos, irmão. Isso é o fim dos tempos. A gente vê bandido fazendo live... Pega! Vem, desce, porra! Desce, porra! Desce, caralho! Desce, porra! Desce, porra! Desce, porra! Desce! Sai! Não dá o cordão, tira o cordão! Não dá cordão! Você é a polícia, tu, coroa? Não. Correto. Alô, meu? Correto. Pelo amor de Deus. Pega só meu chão. Vai tomar. Tira a aliança. Calma, amor. Tira a aliança. Calma, amor. Ó, cadê o telefone? Tua cara, pô. Bora. Tomar no cu. De ouro que o novinho fez pra tu. Ô, vamos pegar outra agora, hein? Desce, porra, desce! Desce, porra, desce! Oh. Irmão, isso aí é o fim dos tempos. O cara, a impunidade é tão grande, Edu, que o cara bota a cara. Ele faz uma live botando a cara, assaltando os outros, porque ele sabe que nada vai acontecer. É bizarro, isso é bizarro. É o que eu falo, não tem como. Aí, como que a gente vai ter esperança? Você é policial. Como a gente vai ter esperança? Porque aí acontece alguma coisa, um cidadão desse leva um tiro, aí o policial... é vilão, ele é vítima da sociedade. Não dá mais, cara, pra gente levar bandido, vagabundo como vítima da sociedade. Não dá mais. Isso daí é fruto, né, de várias leis permissivas. É aquele negócio, o moleque ele vai cometendo os crimes dele, a regra ele responde em liberdade. Se for preso em flagrante, uma grande chance de sair em 24 horas na audiência de custódia, porque os presídios estão muito superlotados. Mas se for preso e condenado também fica tranquilo, que tem visita íntima, progride com o sexto de cumprida a pena, né, a regra geral, tem sursício processual, saidão, saidinha, indulto. Acaba que o moleque pensa, né, vou trabalhar para quê? E se você olhar,
é um cara bem apessoado, ele não é uma pessoa que é um mendigo que está usando um farrapo, não. Ele está usando uma jaqueta, um casaco ali de marca, tem um boné bacana, né? A cara dele tá limpinha, tá até sorrindo, tem o celular, sabe fazer live, só não sabe trabalhar, né? E aí você começa a ver aqueles discursos que justificam crime antes dele acontecer. Padrão Márcia Tiburi, né? Eu vejo lógica no assalto, ou outras pessoas. Eu vi uma decisão uma vez do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dizendo que, não, é porque a sociedade ela é corresponsável, que essas pessoas elas têm um ímpeto na sociedade capitalista, um desejo de ter algo que eles gostariam de ter, mas eles não têm condição de ter. Então eles vão lá e roubam. E aí eles começam a atenuar, a suavizar a pena do roubo. É um negócio assim, impressionante. Né? Parece que quem está errado nesse país aqui é quem trabalha e paga os impostos. E você começa a se perguntar, para que existe um Estado se você paga imposto, mas quem está preso são aquele pessoal lá do 8 de janeiro, quem está solto é esse moleque daí. Você paga os seus impostos achando que vai ter uma assessoria, uma ajuda do Estado quando você for vítima de um assalto, e na verdade o que ocorre é justamente o contrário, né? Só o bandido é que tem uma assessoria jurídica gratuita. Então, realmente é muito complicado você ter esperança num Estado desse. Mas, mais uma vez, a gente vê que o grande problema do Brasil não são exatamente as leis. Dá até para melhorar as leis? Dá para melhorar. Agora, se a cabeça de juiz continuar com esse pensamento desencarcerador, você pode fazer a melhor lei do universo, que o cara ainda vai dar um jeito de soltar esse vagabundo. E desencarcerar, que você falou esse tema aí? Desencarceramento. Isso. Cara, você tira da cadeia bandido, né? Porque as pessoas do 8 de janeiro estão lá. Estão lá, é o que eu falei. Para tirar bandido, para tirar traficante, para tirar assassino é rápido. Porque eles dizem que não tem capacidade. Os presídios não têm capacidade. E outra, cadê o pessoal da lacração para falar em desarmamento? Tá esse cara aí, ó, com a arma na mão, ameaçando todo mundo. Mas para bandido não tem desarmamento. Desarmamento é só para a sociedade que quer reagir a esses vagabundos. Porque, me desculpa, não dá pra gente chamar esses vagabundos de vítima da sociedade. Vítima da sociedade sou eu, que trabalho e ele me rouba. Que eu tenho um celular que eu comprei com o meu trabalho e vai um vagabundo desse e me rouba. A gente é vítima da sociedade. Então, cansa muito esse negócio de ver esses marginais como vítima, irmão. Eu acho que o cidadão honesto de verdade, trabalhador de verdade, ele não aguenta mais esse discurso. Eu no Rio de Janeiro, quer dizer, eu não moro mais no Rio de Janeiro desde 2010, né? Fui criado ali no Rio de Janeiro, entre Vila Isabel e Tijuca, cercado de favelas, ali Morro da Formiga, Borel, Salgueiro, Turano, poxa, mas o que ali é tanta favela que você esquece até o nome às vezes. Mas enfim, eu estava conversando com um amigo meu outro dia, e desde 2010 que eu estou fora do Rio de Janeiro, sinceramente, eu não voltaria a morar no Rio de Janeiro só se tivesse uma oportunidade, mas muito única, uma oportunidade muito irrecusável, né, para você voltar a morar no local que, se você for comprar um pão na padaria, você pode não retornar, você tomar uma bala na cabeça, independentemente da área que você esteja do Rio de Janeiro. Isso já aconteceu em Ipanema. Esse caso dessa live desse moleque aí é na Zona Oeste, lá para o lado de Santa Cruz. Se tiver até a notícia de jornal, pode colocar na tela, por favor. Porque, olha só, o problema não é a polícia. A polícia pegou, cara. A polícia pegou esse bandido. O problema principal mora na justiça, que por vezes solta esses caras na audiência de custódia. A audiência de custódia não foi uma invenção do Congresso Nacional, foi uma recomendação da ONU, que o Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, acredite se quiser, atropelou o Congresso Nacional e legislou nessa área penal, ou de processo penal, colocando então que todo preso em flagrante no Brasil ele tem que ter uma audiência em 24 horas para o juiz ver se ele foi bem atendido, se ele não teve nenhum abuso por parte do policial que o prendeu. E aí é lógico que nessa hora, o que o bandido faz? O bandido que já é um deturpado mental, né? Porque ele te mata para pegar uma sandália havaiana sua, ele fala o quê? Que foi torturado. Ele fala que o policial o tratou mal. E aí muitos juízes se deixam levar, né, por essa lorota e relaxam a prisão, soltam o cara para ele responder em liberdade. O que você acha que um moleque desse que faz uma live com um revólver na mão, o que você acha que ele vai fazer se ele for solto da cadeia? Ele vai roubar de novo. E a culpa não é da sociedade, a culpa é dele que não tem falta de vergonha na cara
né, de arranjar um emprego. Porque para abrir live, ele sabe, certamente, né, para trabalhar num caixa, para trabalhar de vendedor ou para ser qualquer outra coisa na vida, ele com certeza seria. Agora, Du, uma coisa que é importante, né, a gente deixar claro também, é que muito menor de idade comete crime porque sabe que não vai ser punido. Você falou do Rio de Janeiro, São Paulo também, eu vi no Pânico, né, a galera entrevistando o Tarcísio, o Derrite, a quantidade menor assaltante ali no centro de São Paulo, cara, e é descarado. Você vê eles passando de bicicleta, procurando gente para roubar. Eles agem de uma forma que eles sabem que eles vão ser presos, mas eles vão ser soltos. Isso incomoda muito. A violência em São Paulo também, ali no centro da cidade, eu estou morando em São Paulo, é impressionante. E você passa a não ter otimismo, porque a polícia prende, é o que você falou. A polícia sempre faz a parte dela. Só que eles são soltos. Você vê esse garoto, ele já tinha sido preso 2 vezes. Só que ele é preso e solto. Então ele faz até videozinho, ele faz até live mostrando a cara dele de bandido, de vagabundo, porque ele sabe que ele vai ser solto. É por isso, Asmar, que às vezes, né, um dos raros momentos em que se tem justiça é quando o policial ou quando o cidadão reage e mete uma bala ou impede, né, um marginal desse de continuar assaltando. Porque se depender da justiça, o pessoal já não acredita mais. Só finalizando aqui desse caso, mandar um abraço aqui para o pessoal do 40º BPM, que efetuou a prisão. Muito provavelmente já conhecia esse moleque, já devia ser famoso ali da área. Então, quando veio a live, a polícia militar olhou ali o crime acontecendo na live, foi para cima dele, já capturou o moleque, espero, né? Não sei se a audiência de custódia vai soltar esse garotão, coitadinho, né? Então, parabéns ao pessoal da Polícia Militar do 40º BPM de Campo Grande. E para finalizar, Asmar, queria ouvir os seus comentários. Você que é um cara popular, ligado aí na galera de torcida, futebol, o que o pessoal deve estar achando do aumento do salário mínimo de R$18 do Lula? Quanto de picanha vai dar para comprar com R$18, Asmar? Irmão, é muita cara de pau, né? Ele fala que o mais pobre agora vai poder comer picanha, que o mais pobre vai tomar cerveja. Um aumento de R$18, eu quero deixar bem claro, não paga nem o transporte de um trabalhador no dia, tá? Porque se você pega um trabalhador que ele pega 2 ônibus e um trem para ir para o trabalho, ele gasta mais do que R$18 para ir e voltar. Então, nenhum dia de transporte de um trabalhador, que o Lula disse que vai ajudar os pobrezinhos, que os pobres vão comer picanha. Não é que ele não vai comer picanha, não. Ele não vai pagar nem um dia de transporte dele para o trabalho. Não, é bizarro. E é engraçado, eu compartilhei nas minhas redes sociais, pilhado. A CUT reclamou desse aumento salarial, falou que era muito pouco. E no mesmo dia, o Lula nomeou o vice-presidente da CUT, o Wagner Freitas, para ocupar a presidência do SESI. Eu estava procurando aqui para ver o salário do presidente do SESI, eu não consegui achar exatamente do presidente do SESI, mas eu olhei no portal da transparência aqui, do SESI, que o salário, se eu não estiver errado, né, de um superintendente do SESI começa com R$41 mil, podendo chegar até R$62 mil. Eu não sei se é esse o salário também do presidente, mas fica a dica aí para você que sai às ruas, né, a mando da CUT, ou você que faz parte de um sindicato que é filiado à CUT, parabéns, né? O seu chapéu de trouxa foi conseguido com sucesso. E sabe qual é o pior, Du? O pior é que as pessoas acreditam nele. É isso que eu falo. A gente vive num país repleto de ignorantes, cara. É muita mentira. O cara falou que ia isentar de imposto quem ganhasse até R$5 mil. Quem ganha um salário mínimo e meio já vai pagar imposto de renda. São mentiras, assim, descaradas. E eu não sei se você viu no primeiro discurso dele, se você percebeu, que ele falou: o Bolsonaro tem que pedir desculpas, porque um presidente pode errar, mas ele não pode mentir. O Lula fala isso, ele enche a boca para falar que um presidente pode errar e não pode mentir. E tem ignorante que acredita nesse cara. Não dá para entender. Eu tenho minhas convicções com relação às eleições passadas. Eu acho que é a mesma de todos vocês. Agora, a gente tem que também confessar que tem uma partezinha do Brasil que votou nesse cara, né, que realmente acredita que seria uma solução para algum problema. Ó, a gente vai ter... Pode anotar aí. Mesmo sem pandemia, né? Ou a guerra da Ucrânia ela já começou, já foi precificada, então está estabilizado a questão da guerra da Ucrânia. O presidente Bolsonaro segurou a bucha da pandemia
Começou o governo com Brumadinho, no meio teve a guerra da Ucrânia e a maior estiagem dos últimos 90 anos. Ainda assim, eu te garanto que o governo Bolsonaro vai dar um banho de emprego, porque já estão começando a ver os números do CAGED aí, a galera está começando a contestar a geração de empregos por causa desse governo maluco, né, desse desgoverno, que toda hora está brigando com a economia, brigando com o mercado, é um bateção de cabeça, o Lula fala uma besteira, lá vai lá o excelentíssimo poste da economia querer apagar o incêndio provocado, os caras não se entendem e isso vai piorar. Outra coisa também, essa coisa que eles estão batendo aí em cima de Banco Central, os juros, isso é narrativa para, quando vier a inflação, eles vão jogar a culpa no Banco Central e no Banco Central que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, né? Que o presidente, hoje em dia, do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro. Pode apostar, a esquerda é só isso, é só narrativa e sempre pensando em se perpetuar no poder. Mas vamos lá. Dua, pode mandar ver. A Érica chegou a colocar aí esse discurso do Lula. Se você tiver tempo, eu acho legal colocar, cara. Que é muita cara de pau. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Veja esse discurso do Lula e pense como que algum ignorante ainda acredita nesse cara. E deixa o seu like, é muito importante. Você que está no canal do Eduardo Bolsonaro, que está no canal Pilhado, deixa o like para o YouTube recomendar esse vídeo. Senta o dedo no like e se inscreva nos canais. Se inscreva no canal do Eduardo Bolsonaro e se inscreva no canal Pilhado, de Pilha, que é o meu canal. Se inscrevam nos dois canais, porque vocês precisam ajudar a gente a seguir tendo voz aí no YouTube. Érica, coloca esse discurso para o Eduardo ver a cara de pau do Lula. E eu quero ver o que ele vai falar sobre esse discurso. Eu não sei se ele lembra, mas é vergonhoso o que esse cara falou, exigindo desculpas do Jair Bolsonaro e dizendo que o presidente pode errar, mas não pode mentir. Coloca esse discurso, Érica, sério. Consciência que eu precisava conquistar uma coisa chamada credibilidade, que tem 3 palavras que quem é governo, quem se eleger o governo, coloque na cabeça. Tem 3 palavras sem as quais você não consegue governar. Primeiro é a questão da estabilidade. Primeiro é a questão da credibilidade. Um presidente da República, quando ele fala, é necessário que ele fale para ser entendido, compreendido e aceito como sério o que ele está propondo. Segundo, é preciso garantir estabilidade. Estabilidade. E somente o Estado é que pode tomar decisões de garantir a estabilidade política, a estabilidade econômica e a estabilidade jurídica e a estabilidade social. Terceira questão da previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de surpresa. Eu vou dar 2 exemplos do que é falta de previsibilidade. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras contadas sobre o processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada,
absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar, mas ele não pode mentir. Não é aceitável que um presidente da República minta para o seu povo. Olha isso. Porra. Olha isso. Calma aí que eu vou tomar um engove aqui, irmão. Complicado Irmão, de ouvir o Lula, depois de tudo que a gente viu do Lula, ele dizer que um presidente pode errar, mas ele não pode mentir. E outra, desculpas. Eduardo, ele já pediu desculpas pelo que foi o governo dele, pelos escândalos de corrupção que tiveram no governo dele. E esse cara enche a boca para falar isso. E aí eu me pergunto, tem ignorante para acreditar nisso? E a resposta é tem. É isso que é assustador. O presidente pode errar, mas não pode mentir. Esse cara mentiu a vida inteira. Não, aí de cara, pilhado, já tem aí a questão. Primeiro, as Forças Armadas foram convidadas pelo TSE para fazer parte da Comissão de Transparência. Não foram convidadas pelo presidente Bolsonaro. Primeira mentira dele. Né? Segunda mentira. Fizeram um relatório que não comprovou nada. O relatório das Forças Armadas é bem claro em dizer que o sistema precisa ser aperfeiçoado para dar uma maneira de se fazer uma auditoria, porque não tem como você fazer uma recontagem dos votos, não tem como você fazer uma verificação através de outra fonte. Quando eles falam que as urnas eletrônicas têm... Enfim, é até complicado entrar nisso aí e derrubar a live, mas enfim, uma auditoria, gente, não tem como eu dizer o seguinte, esse computador aqui é meu e quem vai fazer a auditoria do computador é o próprio computador, ou eu mesmo. Isso não é, por excelência e por definição, uma auditoria. A auditoria tem que ser uma empresa externa. Né? É muito comum as empresas, principalmente as maiores, elas contratarem empresas como a PwC, a Ernest, para que venham fazer auditorias na empresa dela. Por quê? Porque essas empresas que vão fazer auditoria, elas têm um nome e elas sabem como é que se faz tudo ali. E elas, certamente, se acharem algum erro, elas não vão jogar a credibilidade da sua empresa de auditoria no lixo. E elas, então, dão notoriedade a essa auditoria feita. Por quê? Porque é uma empresa terceira, é outra. Enfim, é um show de incoerências, de inverdades, esse desgoverno. Enquanto isso, a Janja está em Salvador, curtindo o carnaval lá com o Gilberto Gil, com companhia, e o litoral de São Paulo está aí, ó, passando necessidade pra caramba, mas a primeira-dama tá pulando o carnaval. Isso que interessa, Du. Exato. Asmar, para finalizar aqui a nossa live, lendo aqui uma notícia que eu acabei de postar nas minhas redes sociais também, exatamente sobre essas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. A bancada paulista dos deputados federais, em um gesto de união e solidariedade, aprova o redirecionamento de parte dos recursos das emendas impositivas deste ano para socorrer as famílias dos municípios atingidos pela intensa chuva do final de semana no litoral paulista. Então, só para dizer que a bancada de deputados federais de São Paulo está direcionando dinheiro ali para ajudar essas vítimas, além de outras, né? Eu já fiz emenda para Ubatuba especificamente, para a compra de uma viatura para a Defesa Civil, justamente para ajudar nesses momentos. É muito comum que final de ano, principalmente de dezembro a março, ocorram chuvas fortes nessas regiões e ocorram deslizamentos de terra. Então, o mínimo que a gente pode fazer é isso, e eu aproveito aqui o canal para fazer essa prestação de contas. Pilhado, muito obrigado. Um abraço, até a próxima semana. Não esquece, obrigado não. Para a galera se inscrever, deixar o like, a gente precisa de vocês para continuar crescendo o pé direito. Muitas vezes as redes sociais não engajam esses programas que falam muito de política, então a gente depende de vocês. Deixa o like, senta o dedo no like. Todo mundo que estiver na live aqui, no canal do Eduardo Bolsonaro, no canal Pilhado, deixa o like e se inscreva nos canais, tá? Se inscreva no canal Pilhado, que é o meu canal, se inscreva no canal do Eduardo Bolsonaro, para a gente seguir crescendo no YouTube e seguir tendo a nossa audiência. Não deixa de deixar seu like e de se inscrever, hein, nos dois canais. Fala, Du, já se despedindo da galera. Falando em inscrição também, estou lançando aí, pessoal, Boletim Conservador, www.boletimconservador.com.br. Quem puder se inscrever lá também, é uma maneira da gente burlar, né? De burlar, não, da gente ultrapassar qualquer tipo de censura. Então, se a rede social cair por qualquer problema, a gente vai ter esse contato direto através dos e-mails. E também sempre recomendo para vocês uma leitura da verdade, o livro aqui que eu lancei em coautoria com o Matheus Colombo, quase sempre está em desconto lá na nossa livraria, eduardobolsonaro.com.br.
para você comprar o Fenômeno Ignorado. Um pouquinho aqui da história do presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente da história da nossa República. Valeu. E ó, lembrando para vocês que a gente vai ter nosso programa no Rumble e no Locals, hein, que são outras plataformas também. Eu e o Eduardo, a gente já está conversando com essa rede social, Rumble e Locals, porque a gente quer crescer. A gente sabe que muitas redes sociais não estão engajando o conteúdo político. Então, além de YouTube e Instagram, a gente vai ter o Rumble e o Locals em breve. E a gente pede para vocês ficarem ligados. Então, ó, senta o dedo no like, hein? Se inscreva no canal Pilhado, no canal do Eduardo Bolsonaro. E estamos sempre juntos. Vamos bombar os canais. Obrigado, rapaziada. Valeu, Du. Um abraço, Pilha. Fica com Deus. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve, dá o like. Estou aprendendo com o Pilhado aí. Valeu.